Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre uma iniciativa do CNJ para corrigir uma prática que já causou e ainda causa inúmeras injustiças no Brasil: o reconhecimento mal feito de suspeitos de crimes. O Conselho criou um grupo de trabalho para encaminhar a regulamentação desse reconhecimento, seja presencial ou por meio de fotografias. Jefferson foi preso suspeito de ter roubado um celular. Ele passou uma semana na cadeia por engano. Os piores dias da minha vida. Os piores dias da minha vida. O problema foi um reconhecimento mal feito, equivocado, apenas por meio de fotografia. E a polícia mostrou para a vítima uma foto 3x4 do Jefferson, antiga, de quando ele tinha 14 anos e ainda extraída de uma rede social. Agora, Jefferson tem 28. Interessante lembrar que a polícia reconheceu o erro, né, e atribuiu a autoria à gestão passada, dizendo que vão retirar a foto dele do álbum de fotografias, motivo pelo qual nós vamos impetrar uma nova medida a fim de que seja trancado o inquérito, uma vez que o único elemento que serviu de base para a prisão dele não mais existe. O reconhecimento por foto, se mesmo o presencial, é questionado há muito tempo. Levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em 10 estados, apurou que em 83% dos casos de reconhecimento equivocado, as pessoas apontadas eram negras e que, de cada 10 reconhecimentos fotográficos equivocados feitos pela polícia, 6 implicaram em prisão preventiva. O tempo médio dessas prisões foi de 9 meses. Não se trata de uma prova 100% segura, porque ela depende de algo que é subjetivo e pouco confiável, que é a memória humana. A nossa memória é falha. Isso, inclusive, por conta de vários fatores, não só pela capacidade de cada um de armazenar fatos ou acontecimentos de que tenha sido vítima, né, por exemplo, mas também depende do tempo transcorrido entre o fato e o reconhecimento, depende da emoção que marcou aquele momento, pode ter sido traumático, depende da própria capacidade, né, em razão da idade, enfim, das condições até momentâneas daquela pessoa em fazer o reconhecimento. Existem injunções de natureza moral, psíquica, econômica. Existe, às vezes, uma indução também feita, eventualmente, por uma autoridade policial que deseja ardentemente esclarecer um crime e talvez acabe influenciando a vítima a realizar aquele reconhecimento equívoco, né? O pior é que, na maioria das vezes, os procedimentos nem obedeciam ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que determina, antes do reconhecimento, a vítima do crime precisa descrever o suspeito, e esse suspeito deverá ser colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes. O basta aos erros e às injustiças começou com uma sentença do Superior Tribunal de Justiça há quase um ano. Em outubro do ano passado, 2020, a sexta turma operou uma mudança nessa jurisprudência e decidimos que não mais se aceitaria como válidas essas provas obtidas irregularmente. E determinamos, entre outras providências, a comunicação da decisão ao Conselho Nacional de Justiça, que, por sua vez, também já vinha sendo solicitado por representantes de entidades civis, como, por exemplo, o Innocence Project do Brasil, a colaborar nessa tentativa de modificar o quadro dramático que temos visto resulta na condenação de muitos inocentes. A modificação do quadro inclui a criação de um grupo de trabalho para propor mudanças nos procedimentos e até na lei. O grupo tem 26 integrantes, incluindo ONGs, representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e da Polícia. Então, nós enfrentaremos questões como a própria necessidade de normatizar isso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Talvez proponhamos
algum projeto de lei para alteração do Código de Processo Penal. Também vamos estudar a possibilidade de publicação de um manual, ou de instruções, ou, enfim, material que possa servir de auxílio a juízes de todo o Brasil para que melhor avaliem essa prova, né? E outras propostas que o grupo é livre para apresentar, né? São profissionais muito experientes, cada um com uma área específica de conhecimento. Temos representantes também de institutos, de ONGs, de modo que será um diálogo, creio, muito produtivo. O grupo de trabalho deve apresentar uma proposta de diretrizes em 180 dias. A ideia central é modernizar, civilizar um procedimento do século passado e que já causou inúmeras injustiças. O que se trata aqui é de uma regra de civilidade, uma regra de cidadania, uma regra de racionalidade. Quando se trata de um processo penal cujo resultado, invariavelmente, ou pelo menos quando se obtém uma condenação, é a retirada de um dos bens mais preciosos, talvez o mais precioso de todos nós após a vida, que é a liberdade, nós precisamos ser muito criteriosos. Não podemos nos acomodar com uma regra que data de 80 anos, uma regra que foi editada no momento político, social do Brasil totalmente diferente do atual. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com William Weber Seconello, psicólogo, pesquisador e professor, e também com Dora Cavalcante, advogada criminalista e diretora do Innocence Project Brasil. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a professora Dora. Eu sei que esse grupo de trabalho instituído pelo CNJ é resultado de um documento que foi elaborado, se não me engano, pelo próprio projeto ao qual a senhora está ligada e por outras duas partes. A senhora pode nos explicar o que é exatamente esse documento, essa história? Sim, acreditamos que com essa iniciativa o CNJ deu um passo fundamental, realmente importante, para evitar a condenação de pessoas inocentes. E como é que nós chegamos a esse passo? Em junho deste ano, o Innocence Project Brasil, juntamente com o CPEC, Centro de Pesquisas em Criminologia da Faculdade de Direito da USP, também o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, encaminhou um ofício ao CNJ justamente relatando os avanços, né, que os nossos tribunais fizeram em termos de interpretação das regras e do valor de reconhecimento de pessoas na órbita do processo penal. E eu fico muito feliz realmente de dar esse passo e já destaco aqui a importância do trabalho do meu colega de hoje, o Dr. William Seconello, da professora Lilian Stein, neste desenvolvimento. O que nós fizemos? É um ofício em que a gente procurou congregar os principais elementos que levaram o Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, no julgamento do habeas corpus 598-886, de relatoria do ministro Rogério Schetti, a transformar de forma paradigmática a forma de se analisar critérios de uma prova de reconhecimento. Então, buscando ser breve, essa alteração, ela incorporou o que hoje se sabe sobre a falibilidade da memória humana. Quando eu me formei, né, e ao longo dos anos, na jurisprudência e no direito em si, para todos os operadores do direito, a gente tinha a visão de que o reconhecimento de pessoas pela vítima ou por uma testemunha era uma prova extremamente segura, confiável. E nos últimos 20 anos, não só no Brasil, mas no mundo, nós aprendemos que a memória humana não funciona como uma câmera filmadora. E mais, que se a vítima é confrontada com o que a gente chama de uma exibição unipessoal, ou seja, a ela é exibida uma única foto, essa carga indutiva leva a números alarmantes de reconhecimentos que são, na verdade, falsos positivos. Então, ao incorporar essas novas balizas científicas, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma mudança histórica
que vem sendo seguida por vários outros tribunais, já é o entendimento também da 5ª turma, não só da 6ª turma, e eu vou ter o maior prazer de conversar sobre esses avanços. E agora, né, com a criação desse grupo de trabalho, que envolve operadores do direito de todos os setores, não é, William? Então, nós da advocacia, defensores públicos, promotores de justiça, polícia civil, polícia militar, pesquisadores e, obviamente, em especial, representantes da magistratura de todos os segmentos, nós teremos esse debate a nível nacional para buscar realmente reverter condenações de inocentes e evitar que elas se repitam. Então, é muito importante o passo que está sendo dado agora. Professor William, o senhor tem pesquisas exatamente nesta área, em relação à capacidade das pessoas de se lembrarem, num momento como esse, de suspeitos. O senhor pode nos explicar por que o simples reconhecimento, o olhar uma pessoa, não quer dizer nada em muitas vezes? Quando tu olha um rosto de uma pessoa conhecida, a gente tende a lembrar. Mas aí a gente está falando de pessoas familiares. No caso de um suspeito, nós estamos geralmente falando de uma pessoa que foi vista uma vez só, em condições que dificultaram, muitas vezes, a visualização desse rosto. E aí, quando a gente vai fazer esse procedimento, a gente precisa cuidar da técnica. Porque, como a Dora bem apontou, o reconhecimento ele é uma fonte de injustiças, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas a verdade é que o reconhecimento de suspeito ele é tão confiável quanto o método que a gente utilizar para coletá-lo. Então, se eu utilizar procedimentos inadequados, como mostrar uma foto ou mostrar um álbum de suspeitos e pedir para uma testemunha reconhecer, eu estou aumentando essa chance, aumentando o meu risco de um falso reconhecimento. E para isso, pesquisadores ao redor do mundo têm se debruçado esse tema para tentar entender, então, como que a gente pode usar a potencialidade da memória humana para diminuir a chance de um falso reconhecimento. Então, o reconhecimento hoje a gente sabe que ele é irrepetível, ou seja, uma vez que é feito um falso reconhecimento, por exemplo, numa investigação, um reconhecimento depois feito em juízo não anula para a memória humana esse reconhecimento, porque a memória foi feita para aprender. Ou seja, uma vez que a vítima reconheceu o rosto de um inocente, ela vai achar que o cérebro dela entende que ela aprendeu como era o rosto da pessoa que cometeu o crime. Ou seja, reconhecimentos posteriores são impactados por todas as vezes que a vítima já fez um reconhecimento. Ou seja, o primeiro reconhecimento é o mais livre de interferências e é nesse reconhecimento que a gente precisa atentar para que sejam utilizados procedimentos adequados. Um desses é apresentar o suspeito em conjunto com outros não suspeitos, ou seja, eu não apresento o suspeito sozinho nem vários suspeitos ao mesmo tempo. Um suspeito somente com outras pessoas que sejam semelhantes, mas que o policial, o investigador, a pessoa que realiza o reconhecimento sabe que essas pessoas apresentadas junto com o suspeito são inocentes, porque assim eu distribuo a chance de erro. Uma outra questão também precisa se atentar é a instrução dada para a testemunha. A rotina da maioria das pessoas não envolve ir numa delegacia ou em juízo fazer um reconhecimento de um suspeito. Então, quando alguém me chama para fazer um reconhecimento, eu, como vítima, quero ajudar essa investigação. E aí a minha tendência é tentar apontar um rosto para que essa investigação siga. Então, o simples fato de tu padronizar instruções para o reconhecimento, por exemplo, dizendo para a testemunha que o autor do crime pode não estar entre os rostos apresentados e que ela não é obrigada a reconhecer alguém, pode reduzir em até 3 vezes o risco de um falso reconhecimento. Uma outra questão que também é importante padronizar, né, é o feedback que é dado para essa testemunha, o que é dito depois. Porque, por exemplo, se a testemunha reconhece um suspeito e eu digo para ela, você acertou, era essa pessoa aí que nós estávamos em mente que era realmente tinha cometido o crime. É como se eu dissesse para a testemunha que ela acertou um teste de memória. Ou seja, em momentos posteriores, ela tende a inflar a confiança, né, de que ela realmente reconheceu o autor do crime. Então, é importante essa padronização,
tanto na forma que eu apresento, como eu instruo a testemunha, como eu dou feedback e também como eu registro isso. Em outros países, hoje já é gravado esse procedimento e também utilizado meios para evitar que a pessoa que realiza o reconhecimento possa, de alguma forma, influenciar nesse procedimento, garantindo que o reconhecimento se torne, sim, uma prova mais segura e com menos riscos para a justiça. Professora Dora, o grupo de trabalho instituído pelo CNJ certamente vai ouvir a sociedade, especialistas, instituições que lidam com o assunto. O que vocês, especialmente, pretendem levar de sugestão? Excelente. Nós chegamos a encartar este ofício, uma primeira sugestão elaborada justamente pelo William e pela professora Lilian Stein, que já aborda esses elementos que o William colocou aqui. Sobre os cuidados que podem ser adotados no momento do reconhecimento, as instruções que devem ser dadas, a tranquilização de uma vítima de que se ela não consegue reconhecer, as investigações vão prosseguir, ou seja, um caso não é arquivado só porque a vítima não fez um reconhecimento positivo num primeiro momento, e muitos outros cuidados. Nós, e eu digo nós enquanto Innocence Project Brasil, e são várias as entidades que acho que nos últimos 2 anos conseguiram avançar em trazer para o centro do debate nacional essa problemática, né, do erro judiciário decorrente de um falso reconhecimento. Eu gosto de dizer que é uma coisa conjunta, inclusive com ampla participação da imprensa ao noticiar esses casos, né. Nós tivemos algumas vitórias muito significativas de mostrar o quanto, infelizmente, muitas vezes uma pessoa acaba na cadeia cumprindo pena com base em um único elemento, ou seja, em um único reconhecimento. Então, o que nós pretendemos levar? Estatísticas, dados que nós tínhamos antes deste trabalho, que é uma base nacional que funciona nos Estados Unidos, vamos dizer, compilando casos de inocentes que foram injustamente condenados e depois tiveram essa condenação revertida. Desde 1989, já são mais de 2.800 casos estudados e relatados nessa base nacional. Somando a isso os primeiros resultados de pesquisas realizadas no Brasil. Então, nós trazemos nesse ofício dados de uma pesquisa realizada pela professora Lilian Stein em 2015, mostrando o quanto a justiça brasileira ainda depende unicamente da prova oral, dados de como essa exibição unipessoal que nós explicamos, né, acaba sendo a mais comum, dados agora produzidos pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pela Defensoria Pública de Santa Catarina. É importante dizer que esse habeas corpus que mudou os rumos do entendimento jurisprudencial é um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, utilizando dados da Innocence Network, de diversas entidades voltadas ao estudo do erro judiciário. E aí, qual é a principal contribuição que a gente tenta colocar no debate, e acredito eu que já vem surtindo efeito? Na realidade, são 2 pontos, ambos muito simples, mas muito fundamentais para evitar uma condenação baseada num reconhecimento equivocado. Primeiro deles, agora, pela nova leitura do STJ, um reconhecimento que é feito em desrespeito às regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, que são justamente essas que o William explicou. A vítima primeiro precisa dar uma descrição de memória do retrato que ela tem, do que ela se lembra, não pode ser confrontada com uma imagem de uma única pessoa. Esses cuidados, se desrespeitados, eles levam à nulidade daquela prova. Então, antigamente, o que se dizia é que esses cuidados eram mera recomendação. E uma fala fundamental do ministro Sebastião Reis Júnior, nesse julgamento paradigmático, foi dizer: quando um tribunal de justiça, um tribunal superior, diz que é mera recomendação e que, vamos dizer, no calor do momento, no esforço de responder rapidamente a uma agressão, a polícia faz
né, dessa forma, mostrando numa foto de WhatsApp, a partir de um retrato extraído do Facebook, é tudo bem, né? A gente tolera em nome ali de facilitar o trabalho da polícia. Isso acabava por encorajar o desrespeito crônico aos cuidados que devem ser tomados. Então, a primeira mudança, desrespeitou as regras, fez de forma a induzir a vítima, né, ou a induzir a testemunha, essa prova não tem mais valor. E a segunda mudança, muito importante, e eu quero compartilhar aqui, que só essa semana eu já vi 2 manifestações da Polícia do Rio de Janeiro, em delegacias distintas, dizendo que a nova diretriz para a Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil, é não pleitear a decretação de uma prisão preventiva unicamente com base num reconhecimento. Parece pouco, mas uma manifestação como essa, tenho certeza, evitará uma série de injustiças que a gente acompanha no noticiário do dia a dia. E por que essa nova diretriz? Porque o STJ estabeleceu que ninguém deve ser condenado criminalmente com base em uma prova única de reconhecimento, ou seja, o reconhecimento desaparece do nosso sistema de justiça criminal? Não, né? O reconhecimento é mais um fator, mas ele isolado não serve para lastrear uma sentença condenatória. Você tem que checar outras provas, outras testemunhas, imagens de câmera de segurança, antena que capta, as herbes que captam o sinal do celular, tantas outras provas disponíveis e que muitas vezes sequer eram coletadas pela facilidade e a rapidez de já impulsionar uma acusação com base num reconhecimento mal feito. Professor William, as estatísticas mostram que muitos desses reconhecimentos falsos, mal feitos, têm como vítima, como alvo, pessoas pretas e pessoas pobres, suspeitos de crimes com essas características. Por que isso? Então, temos uma questão estrutural no Brasil, temos vários fatores, inclusive, que a Dora poderia abordar mais profundidade. Mas do ponto de vista psicológico, nós temos também uma questão, né? Então, o efeito de raça no reconhecimento, ele é uma dessas variáveis. Então, quando eu tenho, por exemplo, vítimas que são de uma raça diferente da raça do suspeito, eu tenho já uma variável que pode dificultar o reconhecimento. Por quê? Porque as pessoas, em geral, são melhores em reconhecer pessoas da própria raça. Ou seja, se uma vítima é de uma raça X e o suspeito, o autor do crime é de uma raça Y, uma raça diferente, nós temos essa variável que ajuda, que acaba dificultando ainda mais o reconhecimento. Então, mas ainda assim, né, mesmo nesses casos, utilizando os procedimentos adequados de instrução, apresentação, feedback e tudo mais, nós podemos diminuir esse efeito. O problema é que quando a gente utiliza os procedimentos inadequados, como infelizmente são regras no Brasil, apresentar um único suspeito, apresentar um álbum de pessoas, a raça aí ela acaba tendo um papel ainda mais dificultador, porque aumenta a chance dessa testemunha, dessa vítima se confundir em meio a esses rostos. Professora Dora, eu repito a pergunta à senhora. Por que pretos e pobres são os alvos prioritários desses reconhecimentos mal feitos e inadequados? Nada mais é de que mais um sintoma, mais um elemento da seletividade do nosso sistema de justiça penal. Na realidade, as pessoas mais vulneráveis, né, tem muito mais dificuldade em comprovar um álibi. Eu gosto de falar em termos bem coloquiais. Se eu, Dora, sofresse uma acusação de ter participado de um crime, muito provavelmente eu teria elementos para mostrar, a partir do meu celular, dos meus colegas de trabalho, do porteiro do meu prédio, da minha família, onde eu estava quase que a cada momento do meu dia. Quanto mais a sua vida se dá na informalidade, com um telefone pré-pago, numa realidade de um trabalho braçal, informal. Nós temos casos que a gente atende da pessoa que vendia alguma coisa no farol, mesmo que ela tenha testemunhas de defesa, os jovens, eu estava com a minha namorada, eu estava na casa da minha avó. A justiça tem muita dificuldade de emprestar crédito, né, para esse esforço de fazer um álibi,
como um anteparo a um reconhecimento positivo. Por isso que é tão importante nós darmos esse passo multidisciplinar para entender o quão grave e o quão corriqueira é a condenação de inocentes, especialmente, de novo, de jovens negros, de jovens da periferia, das comunidades, na justiça criminal. Bem, chegamos ao fim de nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Dora Cavalcante, advogada criminalista e diretora do Innocence Project Brasil, e também de William Weber Seconello, psicólogo, pesquisador e professor. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça com o giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou o serviço de atendimento eletrônico compartilhado. A ferramenta possibilita o atendimento remoto por todos os cartórios de registro de imóveis, por meio da internet. O serviço é uma plataforma eletrônica que vai receber pedidos como de emissão de certidão de matrícula de um imóvel e distribuir para serventias competentes. O início dessa operação é uma das etapas da implementação do sistema de registro eletrônico de imóveis. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aprovou uma resolução que institui o juízo 100% digital. Essa modalidade de tramitação de processos faz parte do programa Justiça 4.0 do CNJ e garante a prática de todos os atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto. O projeto vai começar pelos cartórios eleitorais da cidade de São Paulo. O atendimento no juízo 100% digital será feito durante o horário de expediente das zonas eleitorais. E quem ingressar com o processo pode optar ou não pelo sistema digital. O Tribunal de Justiça do Ceará aprovou uma resolução que institui a política de governança das contratações públicas. A medida tem regras para avaliar a eficácia das contratações, com aferição de resultados e da qualidade dos bens, obras e serviços contratados. E ainda estimula a interação com o mercado fornecedor para assegurar a justa competição, além do estímulo à inovação e à profissionalização. Todos os planos de contratações devem estar alinhados com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, além de contemplar os critérios de sustentabilidade, de acordo com a Agenda 2030 da ONU. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Um tema que bombou nas redes do CNJ na última semana foi a nova Lei 14.192, sancionada em agosto. Ela trata da violência de gênero na política, e esse tipo de violência acontece quando se impede, dificulta ou restringe os direitos políticos da mulher. Os constrangimentos vividos por candidatas, vereadoras, prefeitas, deputadas e senadoras vão desde interrupções nas falas a ameaças, chantagens, xingamentos e desmerecimentos. A nova lei criminaliza a divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral e criminaliza a violência política contra a mulher. Também assegura a participação de mulheres em debates eleitorais e cria penas para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar a mulher candidata às eleições ou que esteja em mandato eletivo. Acesse as redes do CNJ para saber mais sobre o tema. E estão abertas as inscrições para juízes e tribunais que desejam participar do 12º Prêmio Conciliar Legal. Criado em 2010, o prêmio tem como objetivo disseminar e estimular a realização de ações de modernização, colaborando com a pacificação entre as partes. Além disso, o CNJ dá visibilidade às práticas de sucesso, incentivando a mobilização em favor da conciliação e da mediação, e apresentando a justiça como um sistema sensível, pacificador e eficiente. Para concorrer, basta inscrever um caso de sucesso na adoção de mecanismos de solução consensual de conflitos no portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário. O prazo se encerra agora no dia 30 de setembro. Confira os detalhes nas redes do Conselho Nacional de Justiça. Por hoje é só, até mais! Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.
Obrigada.